Amém. Irmãos, semana passada eu fui fazer a revisão mecânica do carro da Deise, aqui num posto aqui perto dos bombeiros. Estava conversando com um funcionário que estava me atendendo super bem, e lá pelas tantas, num determinado momento da nossa conversa, eu falei para ele que Jesus está voltando. Eu sempre tento trazer Jesus para as minhas conversas, independentemente do assunto, eu sempre vejo alguma possibilidade de falar sobre Cristo, sobre o cristianismo, e lá pelas tantas eu falei isso para o funcionário, Jesus está voltando. E qual não foi a minha surpresa, ele parou tudo que estava fazendo, o semblante dele foi tomado de seriedade, de temor, ele olhou para mim e falou, Jesus está voltando mesmo. E o amor está se esfriando no coração, inclusive dos discípulos de Jesus. E aí eu fiquei chocado com aquele retorno, né? E aí a gente continuou conversando sobre Jesus, sobre o reino, sobre como está a situação desse mundo. E no momento em que ele falou isso para mim, Deus falou comigo, fale sobre isso com a minha igreja. Fale sobre isso com a minha igreja. Dias se passaram, tive uma reunião aqui com o conselho, e aí no final da reunião do conselho, não sei se vocês sabem, a reunião tem um horário certo para acabar, 23 horas, né, Rodrigo? Cadê o Rodrigo? E depois a gente leva 1h30 aqui do lado de fora na saideira, conversando sobre tudo. E aí nessa conversa, no horário da saideira, que já tinha acabado o horário oficial da reunião do conselho, também ficou claro, o Senhor falando comigo, fale para a minha igreja sobre esse assunto, fale para a minha igreja sobre esse assunto. Então, eu com muita alegria, eu fiquei muito feliz, primeiro em descobrir que o funcionário aqui do posto é meu irmão em Cristo, feliz por ele ter sido usado por Deus para abençoar a minha vida, e espero que agora vocês sejam também ricamente abençoados por causa dessa conversa simples que aconteceu num posto de gasolina. Então, por favor, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Você que está em casa, participando do culto pela internet, que você também seja visitado pelo Senhor nesse momento, que Deus fale abundantemente ao seu coração. É um texto longo, concentre ainda mais a sua atenção como uma forma também de adoração ao Senhor. Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim, Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados até a morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Amados, o que está acontecendo aqui? Qual o contexto dessa passagem? Era terça-feira, poucos dias antes do Cordeiro de Deus ser sacrificado na cruz do Calvário. Jesus tinha acabado de fazer um discurso duro contra os religiosos daquela época. Estavam conversando com ele no templo, e no momento em que Jesus estava saindo daquele local, seus discípulos, acreditando que, para amenizar, isso é especulação minha,
acreditando que, poxa, Jesus acabou de ter uma conversa tensa com os religiosos. E aí, às vezes, a gente quer trazer um assunto mais leve, e aí eles chegam para Jesus e falam: Jesus, olha como que o templo é grande, olha como que obra magnífica, e de fato era uma obra majestosa, magnífica. Tentam chamar a atenção de Jesus para a beleza monumental do templo. Mas Jesus arrefece aquele papo de forma dura e contundente, fazendo um dos seus maiores discursos registrados no Evangelho. Essa passagem que nós lemos é só a introdução de um longo discurso de Jesus que ficou conhecido como o discurso escatológico de Cristo, que fala sobre o fim dos tempos. E qual a principal lição que a gente pode aprender aqui desse texto que nós lemos? A principal lição é de tudo o que Jesus profetizou nessa passagem, resta apenas um ato para a consumação final e para a sua volta gloriosa. De tudo que Jesus falou nesse texto que nós acabamos de ler, resta apenas um ato para a consumação dos séculos e para a volta gloriosa de Jesus. Essa constatação de que tudo o que Jesus profetizou aconteceu e muita coisa continua acontecendo, funciona, para mim, como um pré-requisito para a sua volta majestosa e como prova racional indiscutível de que Jesus, de fato, é Deus, é o Emanuel, é o Deus encarnado no meio da gente aqui. Se Jesus fosse apenas um judeu marginal, perturbado pelo sol intenso de Israel e líder de mais uma seita judaica, como saberia com riqueza de detalhes e com tamanha antecedência todos os eventos descritos nesse texto? E ele fala de coisas que não só aconteceriam naquela região, mas em todo o mundo. Se Jesus não fosse mesmo o Deus encarnado, como ele faria as afirmações que fez naquela época? Naquele momento da história da humanidade, era impossível um Galileu do século I, educado por um carpinteiro, ter o conhecimento geopolítico e científico que Jesus apresenta ter aqui, nesse discurso. Acompanhe comigo no versículo 2. Diante daquela introdução, os discípulos tentam chamar a atenção de Jesus para o tamanho do templo, e Jesus já corta aquela conversa falando o seguinte: vocês estão vendo tudo isso? Versículo 2, perguntou Jesus, se referindo ao templo de Jerusalém. E aí ele afirma: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Para aqueles homens simples que contemplavam aquela construção magnífica, isso os chocou terrivelmente. Tanto os chocou que eles ficam em silêncio e só voltam a conversar com Jesus depois que eles saem do templo, saem da cidade, atravessam um vale e vão até o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras que eles reiniciam a conversa com Jesus. E aí aqui eu quero fazer um parêntese. Os irmãos que irão no próximo mês para a viagem em Israel terão a oportunidade de conhecer exatamente esse lugar onde esse texto se trava. Vocês vão ter a oportunidade de olharem na mesma direção que os discípulos olharam no momento desse diálogo. Se vocês lembrarem de mim, lembrarem desse texto, porque lá vocês vão pensar em muita coisa, não vão lembrar de repente de mim, mas anote aí, lembrar do Marcão lá em Israel. Se vocês lembrarem de mim, leiam esse texto de Mateus lá no Monte das Oliveiras, olhando na mesma direção que os discípulos olharam nesse momento aqui. Inclusive, vocês terão a oportunidade de ver, quem sabe até descansar sob a sombra de uma oliveira com mais de 2.500 anos de vida. Algumas árvores que ainda estão lá no Monte das Oliveiras foram testemunhas dessas conversas de Jesus com os seus discípulos. Eu consigo imaginar a cena. Os discípulos à distância, sentados com Jesus ali no jardim, olhando através de um vale para a parte posterior do templo, que era realmente majestoso, gigante. E eles naquela crise. Como que isso vai ser destruído a esse ponto que Jesus está falando para a gente? E aí no versículo 3 eles quebram o silêncio e fazem duas perguntas para Jesus. Uma a respeito da destruição de Jerusalém e do templo, e outra a respeito do fim dos tempos e dos sinais que, se aconteceriam alguma coisa, algum sinal, para eles terem uma ideia de quando essas coisas iam tomar, iam envolver o fim dos tempos. Versículo 3, dize-nos quando acontecerão essas coisas, ou seja, quando que a cidade e o templo de Jerusalém vão ser destruídos e quando o Senhor vai voltar, quando que vai acontecer o fim dos tempos.
Irmãos, sobre Jerusalém e o templo, tudo o que Jesus falou no versículo 2 aconteceu. Tudo. No ano 70, ou seja, 37 anos depois dessa conversa, a cidade e o templo em Jerusalém foram totalmente destruídos pelo Império Romano. Não restou nada do templo. Só um pequeno pedaço do muro que cercava o templo, que hoje é conhecido como Muro das Lamentações. Vejam, a primeira profecia que Jesus fez nesse discurso aconteceu. Mais uma vez eu te pergunto, se Jesus não fosse mesmo o Deus vivo, o Deus encarnado, como ele saberia algo assim? Da onde ele inventaria? Que conjectura, que imaginação é essa? Como profetizar tal acontecimento 37 anos antes, num contexto que não era nem propício para tal afirmação? Por quê? Durante esse tempo, o Império Romano tinha instituído a paz romana, a força da espada, claro, mas existia um tempo de tranquilidade. Tanto que Deus definiu como um momento propício para a encarnação de Cristo. Com a paz romana, era possível alguém sair do Oriente Médio e ir com certa segurança e tranquilidade até a Europa. Foi por isso que Paulo conseguiu fazer as viagens missionárias. Foi por isso que os discípulos, os apóstolos, conseguiram plantar igrejas em diversos lugares. Porque a paz romana garantia segurança e transporte. Era possível deslocamento físico em regiões totalmente distantes, porque o Império Romano mantinha a paz. Então, como que Jesus, diante desse fato consumado, faz esse tipo de profecia? Na época era só um ou outro Barrabás que causava tumulto, mas que era nada para o Império Romano. Mas a partir do versículo 4 até o versículo 14, Jesus começa a falar de situações que aconteceriam de forma contínua e crescente, culminando com o fim da Odisseia terrestre. Versículo 4, Jesus inicia a resposta da segunda pergunta dos seus discípulos, que faz: dize-nos qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus responde: cuidado para que ninguém os engane. Jesus responde já fazendo uma advertência: pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Até discípulo, até gente que séria corre o risco de ser enganado. De forma significativa, a primeira declaração sobre o fim dos tempos é uma advertência para que um discípulo de Cristo tenha cuidado com os farsantes. Para não ser enganado, você tem que estar ligado na verdade, que é a palavra de Deus. A sua fé, o seu relacionamento com Jesus tem que estar calçado no que Ele proferiu, no que está na palavra. Desde a sua ascensão aos céus, isso que Jesus falou passou a acontecer num processo contínuo, constante e crescente. Vários falsos profetas, falsos cristos começaram a surgir, falando em nome de Jesus. Tanto que o evangelho escrito pelo apóstolo João, como várias cartas apostólicas, foram escritas para combater o engano desses farsantes, travestidos de Cristos. Eu não conheço outra expressão de fé que seja tão explorada por farsantes como a fé cristã. Para vocês terem uma ideia, desde 2019, agora recente, existe um indivíduo no Quênia, um país da África Oriental, que afirma ser a reencarnação de Jesus, e ele já é seguido por muitas pessoas. É um louro alto, um cara de americano que vive com a roupa branca, ele plagiou o Henrique Cristo que nós temos aqui no Brasil já há muito tempo, e ele anda lá na África se dizendo a reencarnação de Cristo, e várias pessoas seguem ele. Por isso, se você não quiser ser enganado por nenhum falso Cristo, não quiser ser enganado por nenhum falso profeta, participe do módulo, qual é o módulo, Clóvis? Convergência. Participe do módulo Convergência com Clóvis. Mas Jesus continua, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Irmãos, eu tenho que repetir, quando Jesus fez essas afirmações, o Império Romano desfrutava de um longo período de paz. Nesse momento da história era impossível desconfiar ou acreditar que alguma nação arrumaria confusão com o Império Romano. Mas 40 anos depois dessas palavras, a paz romana foi perturbada por vários conflitos bélicos.
Os anos foram se passando, essa profecia foi alcançando um contínuo cumprimento, e quem poderia imaginar que o gigantesco Império Romano desapareceria da face da terra? Na época era uma potência muito maior do que hoje a gente vê como Estados Unidos ou China. O Império Romano dominava todo mundo conhecido daquela época. Desapareceu. Hoje só existe a Itália com a pizza lá margherita, né, para nossa alegria. O Império Romano sumiu. A profecia continua no versículo 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá muita fome e terremotos em vários lugares. Às vezes a gente não presta atenção num detalhe. Quando Jesus fala que nação se levantará contra nação, reino contra reino, parece que ele está sendo redundante, mas aqui Jesus está deixando claro que países vão se levantar contra países, vai existir mesmo guerra bélica, mas quando fala reino contra reino, Jesus está apontando para a cosmovisão, para a guerra no pensamento, para ideias, falando, o reino das trevas vai se levantar contra o outro reino. Vocês vão sofrer batalhas que vão ser travadas na mente de vocês, um outro reino. E aí Jesus profetiza, haverá muita fome e terremotos em vários lugares. Entenda, esses sinais crescentes só carimbam, só chancelam que o que Jesus predisse é verdadeiro. E mais uma vez eu te pergunto, me perdoe insistir nisso, mas é porque eu fico chocado quando constato isso. Como um homem de 33 anos, no século I, naquele lugar inóspito do Oriente, sem acesso ao Google, porque hoje é fácil, né? Você está na dúvida, digita lá no Google, ele te entrega uma porção de coisa. Mas como que esse homem possuía tanto conhecimento político, econômico, geológico, para afirmar que existiria fome e catástrofes sísmicas em todo o mundo? Como? Por mais que ele tivesse experimentado um tremor na região onde ele vivia, por mais que ele tivesse crescido e experimentado períodos de fome, de escassez, crises alimentares, né, terríveis no momento em que viveu, o que daria base para Jesus conjecturar tais acontecimentos atingindo não só aquela região, mas o mundo inteiro? Se ele fosse só o filho de um carpinteiro, não teria sequer como ele imaginar essas coisas. O mundo que ele conhecia estava limitado àquela região do Oriente. Jesus não fez nenhuma viagem missionária. Os 3 anos de ministério dele foram ali dentro do espaço, território de Israel. Mas vamos seguir, versículo 8. Tudo isso será o início das dores. Esses sinais que Jesus contou para os seus discípulos marcariam o início do processo que culminará com a sua volta. O intuito do Senhor com essas informações não era assustar os discípulos nem assustar a gente, pelo contrário, era para que a gente vivesse preparado nos dias do fim. Vocês são meus discípulos, vocês não podem viver desavisados, vocês não podem se relacionar uns com os outros achando que vocês estão num parque de diversões curtindo férias infinitas. Percebam, tudo que Jesus falou está se cumprindo de forma contínua e crescente. O mundo nunca mais viveu um período longo sem guerras. Viveu e experimentou isso no momento em que a paz romana estava instituída, durante vários anos. Mas depois que Jesus falou isso, nunca mais o mundo viveu sem guerra. A gente nunca resolveu o problema da fome no planeta. Estamos aqui em pleno século XXI, apesar das milhares de ONGs, milhares de assistências sociais, ainda existem pessoas que morrem por falta de comida hoje. E as catástrofes naturais continuam nos aterrorizando. Por maiores que sejam as nossas tecnologias de previsão, volta e meia a gente é pego por algum abalo sísmico que ceifa a vida de milhares de pessoas, como aconteceu agora recente na Turquia e na Síria. Os iluministas do século XIX desdenharam dessas profecias. Homens soberbos com a sua sabedoria, eles falavam, isso aqui é impossível, eles acreditavam que quanto menor for a influência da fé cristã na nossa sociedade e quanto maior for a disseminação do conhecimento para a nossa sociedade, maior será a paz. A gente vai desfrutar de paz entre as nações, entre os povos. É só dar conhecimento para as pessoas. Mas essa crença se revelou uma grande falácia. Por quê? Mesmo experimentando um contínuo progresso em diversas áreas do saber, o ser humano nunca parou de assassinar seres humanos.
O século XX foi marcado como um período da humanidade em que mais nos matamos. Foram 2 grandes guerras mundiais e pouco tempo depois, mais de 100 milhões de seres humanos foram assassinados pelo regime ateísta conhecido como marxismo. Tanto na União Soviética, como na China, como no Camboja, como no Vietnã e agora mais recente na Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, seres humanos são assassinados por causa de uma guerra de um reino, por causa de uma ideologia, por causa de uma cosmovisão. Hoje a gente ainda está administrando essa estúpida invasão da Rússia no território da Ucrânia, que parece nos encaminhar para uma 3ª guerra mundial. A China já afirmou que da mesma forma como os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia, eles vão ajudar a Rússia. Não precisa ser Balaão para profetizar o caos. O que Jesus falou, meus irmãos, está acontecendo diante dos nossos olhos. Versículo 9 continua: à medida que as guerras e a fome deixam suas marcas, os discípulos de Cristo serão perseguidos e condenados à morte. Jesus afirma: vocês serão odiados, aqui está o detalhe, por todas as nações por minha causa. Como Jesus sabia que seríamos perseguidos e odiados por todas as nações? O cristianismo não poderia ser uma fé aceita e de boa pelas nações? Até outro detalhe, o cristianismo não poderia ter morrido assim que Jesus, foi crucificado, morto, sepultado, como diziam lá os contemporâneos, o pessoal daquela época. Não, o corpo foi sequestrado, isso não vai dar em nada. Era para ter morrido o cristianismo. Mas não, diferente de todas as outras religiões, principalmente nos dias de hoje, a nossa fé é odiada em países até que se diziam cristãos. Só mesmo sendo Deus para saber no século I o que estaria acontecendo no século XXI. Pela primeira vez na história, porque a Igreja de Cristo, a fé cristã, já viveu um longo período onde ela perseguia mais do que era perseguida. Essa é a verdade. No tempo em que a igreja se envolveu com o Estado e que política e igreja era uma coisa só e oprimia e perseguia as pessoas, o cristianismo era mais perseguidor, era mais opressor do que perseguido. Mas isso acabou. Com a reforma protestante, a gente conseguiu a independência de igreja e Estado e pela primeira vez na história hoje a gente está vivendo um momento em que somos odiados pelo Ocidente e pelo Oriente. Notem, a sua fé cristã que sofre essa repulsa generalizada. Não existe atualmente outra religião que seja mais odiada e perseguida por causa da fé em Jesus. Nos Estados Unidos, que há pouco tempo era a maior nação cristã do planeta, que foi celeiro de missionários para o mundo inteiro, hoje, dependendo do lugar que você queira acessar, se você tiver com uma camiseta aí escrito "Só Jesus salva", você não vai entrar, você vai ser barrado. Você está incomodando as pessoas, você pode ofender alguém, você pode entristecer alguém com essa mensagem. Hoje, por lá, se você se identificar como um cristão de verdade, com certeza você vai sofrer algum tipo de perseguição, de preconceito ou de cancelamento, seja nas mídias sociais ou na vida real. Um exemplo claro, recente, aconteceu com aquele ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo, produzido pelo Mel Gibson. O Jim Caviezel foi cancelado por Hollywood, ficou anos, mais de 10 anos sem atuar em nenhum papel, porque fez algo que que glorificou a imagem de Cristo, que trouxe Cristo para a cena mundial. O filme rodou o mundo inteiro. Agora, recente, tem pouco tempo, que ele está começando a ser convidado para atuar em papéis que não tem mais a mesma relevância que tinha na época em que ele atuou no filme do Mel Gibson. A indústria cinematográfica americana, que é a maior do mundo, odeia a fé cristã. Você pode até não perceber, mas praticamente tudo que é produzido hoje, no teatro, na música, nas novelas, nas séries, nos desenhos infantis e principalmente no cinema, milita intencionalmente contra a fé cristã. Se você assistir um entretenimento, participar de um entretenimento desse de forma desavisada, talvez você nem perceba. Mas se você fizer o curso Convergência com o Clovinho, você não vai conseguir assistir, ler mais nada sem perceber a guerra de reinos presente em quase tudo
que a mídia produz. Um exemplo assustador do que eu estou falando está acontecendo agora. Tem um filme que está em cartaz nos cinemas, com indicações para o Oscar, que ao final da exibição, você fica lá 2 horas assistindo aquele negócio, e no final da exibição, o que é passado como a principal mensagem do filme é que tudo o que acontece de ruim nesse mundo é culpa da Bíblia, dos crentes e dessa tal promessa da volta de Cristo. 2 horas de filme. E a mensagem que passa para as pessoas é essa: ó, tudo de péssimo, tudo caos, o terror na vida das pessoas é culpa, é consequência desse livro preto, dos crentes, e dessa promessa maldita de que esse tal de Jesus vai voltar. Independentemente se esse filme vai ganhar algum Oscar ou não, ele vai ser assistido por milhões e milhões de seres humanos ao redor do globo. Milhões e milhões de pessoas vão ser expostas a essa pregação, porque um filme desse é uma pregação. Músicas que a gente ouve por aí são pregações, livros que você lê por aí são pregações. Reino contra reino. E aí a mensagem que as pessoas, os nossos filhos, vários adolescentes, a galera no universo acadêmico vai sair do cinema com essa leitura, com essa mensagem. Tudo que acontece de péssimo nesse mundo é culpa da Bíblia, dos crentes e dessa promessa de que Jesus vai voltar. É inimaginável, inimaginável. E aí Jesus amplia essa questão da perseguição no versículo 10. Ele diz: naquele tempo, que é hoje, ele está falando com os discípulos no século I, naquele tempo, quando tiver essa parada, estiver pegando fogo, ou seja, hoje, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Antigamente, quando eu me converti, já tem quase 40 anos, quando você falava que era cristão, que era crente protestante, as pessoas recebiam essa informação até de bom grado. Uma pessoa legal, maneiro. Hoje, quando você se identifica como cristão, a maior parte das vezes a reação já é de epa, deve ser homofóbico, deve ser homofóbico, heteronormativo, como é que é, cisgênero, uma pessoa deve ter hepatite, sarampo, piolho. As pessoas já olham para você como se você tivesse lepra social, alguma doença incurável. Se você é cristão de verdade nos dias de hoje, se você crê, vive pautado na Bíblia Sagrada, com certeza você já experimentou ou está experimentando alguma forma de cancelamento ou perseguição. Seja por parte de colegas no trabalho, seja por parte de parentes, colegas da faculdade, amigos, sabe aquele amigo que você considerava amigo, mas aí você se posicionou como cristão diante de uma questão, e aí ele passa a te odiar, ele passa a te perseguir, ele passa a te difamar, ele cria calúnias a seu respeito, só porque você se posicionou a favor de Cristo. Até dentro da igreja a gente corre o risco de ser odiado e perseguido, por uma coisa esquisita que existe nos dias de hoje, que é crente progressista, que na verdade são bodes a serviço de outro senhor, que ficam perambulando aqui dentro, igual zumbi perturbando as ovelhas de Cristo. É crente que não acredita na totalidade da Bíblia, e fica desconfortável quando você diz que crê em tudo que está na Bíblia. Fica desconfortável quando você diz que vai viver, ou vai se esforçar para viver, de acordo com o que está na palavra. E aí o bode se estribucha, e aí tem que levar para o gabinete, a gente passa óleo na testa, fica torto. Qual o seu nome? É Legião. E fica zanzando no nosso meio. Jesus deixa claro, à medida que a perseguição aumentar, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Percebam, à medida que a perseguição do mundo contra a gente aumenta também o número de falsos profetas. As distorções enxertadas na fé cristã se multiplicam. Hoje é uma profusão, você liga a televisão, acessa a internet, acho que mais pouca gente, só gente da antiga que liga a televisão, né? Enfim, você acessa algum mecanismo de mídia, de conhecimento, você vê uma profusão de falsos pastores, falsos bispos, apóstolos, assustadora. À medida que aumenta a perseguição, aumenta o número dessas distorções
religiosas, que na verdade são corruptores da sã doutrina. É gente que apostatou da fé, gente que vive a serviço de um outro reino e não tem mais nenhum tipo de temor a Jesus. Novo módulo Convergência vai te dar fundamento bíblico para você se proteger desses falsos profetas. Não tem jeito, eu sei que você não ouve só as pregações dos pastores da Oceânica. Lê do engano, a gente acha, eles estão ouvindo as nossas pregações durante a semana, estão compartilhando as nossas pregações. Às vezes compartilham no grupo da célula pregação de um negócio desse aqui que Jesus vai queimar depois. Eu sei que vocês acessam pregações de outros pastores, eu sei que você acessa o YouTube, Instagram, é isso, não tem nenhum problema nisso. Eu sei que você ouve pregações de outros pastores, mas aí eu te pergunto, você sabe discernir, você sabe identificar com segurança um falso profeta? Ou você é ingênuo a ponto de acreditar que todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Se você levou mais de 3 segundos para responder essa pergunta aí no seu coração, faça correndo a inscrição no módulo Convergência. Versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo foi o que me impactou. Quando o meu irmão em Cristo, lá no posto, falou isso para mim, eu levei aquela pancada. Por quê? Isso que Jesus afirma aqui, ele abre um leque, ele abre um pacote que eu e você, a gente pode estar dentro desse versículo aqui. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aqui Jesus não está dizendo que é o amor do pessoal do mundo, não está dizendo que é o amor do pessoal lá de outro planeta, não, o amor de muitos esfriará. Eu posso estar dentro desse pacote aqui. Dos muitos que se tornarão insensíveis, apáticos, indiferentes ao sofrimento humano, por causa da maldade que nos cerca, que tenta nos intoxicar. Reino contra reino. Jesus prediz que, devido ao apodrecimento avassalador da moral e da ética, o sentimento que minimamente nos mantém como humanos vai esfriar, vai arrefecer do interior do coração de muita gente. E cristãos verdadeiros podem sim sofrer esse esfriamento, porque a maldade é assustadora. A malignidade que nos cerca é algo terrível. Às vezes eu me pego pensando como o profeta Jonas, torcendo para que os ninivitas queimem logo no inferno com requinte de crueldade. Mas isso não pode acontecer. Até o bebê chorou com pena de mim. Eu não posso permitir que a maldade desse mundo e do meu próprio coração arrefeça o amor. Como que eu vou amar a Deus e ao meu próximo? Como que eu vou pregar o Evangelho se eu estiver apático, insensível, indiferente, frio? Mas no versículo 13, Jesus revela o que deve ser feito para a gente se proteger dos efeitos nocivos desse mundo. Versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Em meio às suas profecias assustadoras a respeito da piora contínua das coisas, Jesus oferece uma palavra de encorajamento aqui. Aqueles que mantiverem o foco, aqueles que não me perderem de vista, aqueles que não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, você entendeu a minha mensagem, aqueles que a despeito de todas as perturbações e perseguições, não me perderem de vista, vocês viverão o tempo do fim a salvo da tragédia que consome o presente século. No versículo 14, de forma súbita, Jesus muda a expressão, mas isso ainda não é o fim, para a expressão, então virá o fim. No versículo 14, Jesus muda a conversa, muda o tom da conversa. Observe, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que Jesus está dizendo aqui é que os eventos conclusivos da história do mundo serão precedidos pela grande proclamação do evangelho sobre todo o planeta. O último ato que está em vias de ser concluído e que será seguido pela volta de Cristo é a exposição do Evangelho, do Reino de Deus, sobre todas as nações. Mas aqui é importante ressaltar que Jesus não está afirmando no versículo 14, não está fazendo nenhuma promessa de que cada pessoa do planeta será exposta ao Evangelho do Reino. Não é isso, ele especifica todas as nações do planeta.
Jesus afirma que todas as nações do mundo, ele está dizendo que todas as regiões do planeta, de um modo ou de outro, durante o curso da história, terão acesso ao Evangelho, de alguma forma. E hoje, na palma da mão, através de um celular, se tiver algum sinal de Wi-Fi, você tem acesso a tudo que é versão da Bíblia, em diversos idiomas. Algo que no meu tempo de seminário, você tinha que investir, comprar, para conseguir 3, 4 versões de Bíblia diferentes. Hoje você tem dezenas, centenas de versões. É provável que hoje apenas alguns poucos grupos na África, na Ásia e alguns pontos aqui da América do Sul ainda não tiveram acesso, não foram expostos ao Evangelho do Reino. Mas estamos bem perto disso acontecer. Aleluia, estamos bem perto. 70 anos atrás a Bíblia só havia sido traduzida para 300 línguas e dialetos. Hoje ela está traduzida para mais de 1.400 línguas e dialetos. Glória a Deus, glória a Deus. Se o homem inventar uma língua amanhã, vai ter gente trabalhando para traduzir a Bíblia para essa língua. Irmãos, alegrem-se. Tudo que Jesus predisse sobre o fim dos tempos está acontecendo. Amém. Em breve a noiva contemplará o noivo face a face. Aleluia, aleluia. Em breve, quer você acredite ou não, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, os discípulos receberam ordens que precisam ser cumpridas. Diante desse texto poderoso, o que precisa acontecer na vida da gente para a gente viver o tempo do fim de forma saudável, madura e diligente? Quais as atitudes que a gente vai aplicar na nossa vida diante desse texto? Primeira aplicação: não se distraia com aquilo que não é eterno. Não se distraia com aquilo que não é eterno. Não deposite energia vital, tempo, dinheiro, a sua vida em coisas que vão passar. Foi a primeira advertência que Jesus fez para os discípulos quando ele começou essa conversa aqui. Vocês estão olhando para o tempo, isso aqui vai desaparecer. Então não invista a sua vida, a sua atenção, a sua vitalidade em coisas que vão desaparecer, que não são eternas. As coisas no mundo não duram. A gente precisa ter consciência disso. Jesus deseja nos manter sempre alertas, sempre atentos no que é eterno. A gente só peca, a gente só tomba, a gente só escandaliza, a gente só é enganado pelo coração e pelo inimigo quando a gente está distraído. Eu falo isso com insistência nas pregações e nos módulos que eu dou no FST, porque é verdade. Crente distraído vai pecar, vai tombar, vai escandalizar, vai magoar alguém. E aí o que Jesus está falando: ei povo meu, fica alerta. A gente só tomba quando está distraído. O discípulo de Jesus não pode viver o tempo do fim como se estivesse de bobeira, num parque de diversões. Ou seja, não se distraia com as coisas desse mundo. O fim dos tempos é logo ali. Segunda aplicação: não permita que a maldade desse mundo esfrie o amor no seu coração. Não permita que a maldade desse mundo, que é assustadora e crescente, esfrie o amor no seu coração. Irmãos, como que a gente vai, eu falei para vocês agora há pouco, como é que a gente vai amar Deus, ao nosso próximo, pregar o Evangelho, discipular, cuidar uns dos outros, se a gente estiver frio, se a gente se tornar insensível, apático? Como que a gente vai pregar sobre o amor se a gente estiver completamente indiferente a essas coisas? Por isso que a gente não pode perder Jesus de vista. Por isso que Pedro, quando parou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade, afundou. Essa é a mesma advertência. Se a gente ficar olhando impressionado com a maldade que está à nossa volta, a gente vai ficar parado no meio do caminho. A gente vai começar a murmurar, maldizer, fazer tudo que a gente não foi chamado para fazer. Olhe para Jesus, não olhe para a tempestade, amém? Olhe para Jesus, não olhe para a maldade que está à nossa volta. Mantenha a chama do verdadeiro amor acesa. E como que a gente mantém essa chama acesa? Busque uma vida cheia do Espírito Santo. Através da oração, do serviço ao próximo, do envolvimento com o serviço no reino, através da pregação. Toda vez que você está pregando o Evangelho do reino, você está se livrando de ter um coração frio. Quanto maior o nosso engajamento na missão,
menor será o risco do amor se esfriar no nosso coração. Quanto maior for o seu engajamento na missão do reino, na expansão do reino, na pregação do reino, no serviço do reino, em amar e cuidar das pessoas à sua volta, menor será o risco do amor esfriar no nosso coração. Terceira aplicação: seja fiel até o fim. Essa foi outra advertência, outro imperativo que Jesus deixou registrado aqui nesse texto. Seja fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim completará a carreira, lutará o bom combate, vai viver no tempo do fim sem perder a fé. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel a tudo que Jesus nos ensinou. Apesar das tentações, das adversidades desse mundo, apesar da oposição do maligno, eu tenho que ser fiel a Deus da minha salvação, até meu último suspiro aqui nesse planeta. Mas, Marcão, como que isso é possível? É lindo a gente falar um negócio desse no domingo à noite. Mas como que isso é possível? Como é que eu vou viver essa perseverança, essa fidelidade, quando eu passar daquela porta ali para fora? Será que eu e você temos força nos nossos braços para perseverar até o fim? Irmãos, sozinho, eu não consigo passar uma semana sem negar Cristo. Isso na melhor das expectativas. Sozinho, a gente não consegue viver nada disso aqui. Sozinho nós somos presas fáceis para o nosso coração corrupto, enganoso, somos presas fáceis para o inimigo das nossas almas, para esse mundo louco. Por isso Jesus, o amado dos céus, assim que nos salvou, nos colocou na sua família. Assim que nos salvou, Ele nos colocou na sua igreja. Assim que nos salvou, Ele nos deu irmãos mais antigos na fé. Por isso Jesus nos deu, no caso da Oceânica, cultos de celebração para a gente ser alimentado pela palavra, nos deu a Santa Ceia, nos deu células, finais de semana de treinamento, grupo de discipulado, retiro. A gente não vai conseguir viver o projeto de vida do reino sozinho, é para a gente viver uns aos outros. Ligados ao corpo de Cristo, na força do Espírito Santo, somos mais que vencedores. Aleluia, aleluia. O Senhor é o maior interessado em ajudar a gente a perseverar até o fim. Por isso, Igreja Oceânica, a gente pode viver esse tempo do fim na certeza que daqui a pouco, eu e você, vamos estar face a face com o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Maranata, Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tua noiva anseia por tua volta, Senhor. O Senhor é o Deus fiel, um Deus amoroso. Tua palavra é a verdade. Como somos abençoados, Senhor. Como que a gente fica encantado ao sermos expostos pela tua palavra, Senhor. Tudo que o Senhor falou está acontecendo. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Mas, Senhor amado, nesse tempo que ainda estamos em missão, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, por favor. Não permita que o seu povo se distraia com aquilo que não é eterno, Senhor. Que o amor jamais se esfrie em nossos corações, Senhor. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Jesus, livra-nos do mal e que sejamos fiéis até o fim, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, aleluia.